seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu espírito. Boa noite, transformadores. Já chegamos à noite, mas eu queria falar um pouco com vocês, refletir sobre o evangelho de hoje, que é um evangelho que muito me toca. Porque no evangelho de hoje, nós somos levados para dentro de uma casa de um fariseu, que é chamado Simão. E ali, naquele momento do ordinário, do cotidiano, aquela cena se tornou uma cena de amor. Do amor que brota principalmente do perdão. Mas para entender melhor, vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que a havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Aqui de um lado, um fariseu, um religioso, dono da casa. E ele ofereceu a Jesus uma recepção fria, quase ali protocolar. Do outro, uma mulher que era conhecida já como pecadora. Ela entra sem convite, mas com o coração transbordando de arrependimento e de amor. E então suas ações, elas falaram muito mais que palavras. Foram lágrimas, perfume, cabelo usado como toalha. Tudo parece exagerado para os demais, mas era tudo verdadeiro. Jesus então contou essa parábola, né? 2 devedores foram perdoados. Um tinha uma grande dívida, o outro uma pequena. Quem amará mais? A resposta é óbvia. E o fariseu percebeu que aquilo ali estava se aplicando à mulher. Pois nós devemos sempre ter essa certeza, sempre, que não é o mérito humano que salva, mas o perdão divino. Porque a mulher não comprou o perdão de Jesus com seus gestos. Ao contrário, ela se lançou aos pés de Cristo porque já experimentava pela fé a força do perdão. É isso que ele confirma, né? Tua fé te salvou. Vai em paz.
E Jesus aqui quebra aquela visão meio distorcida da religião, que ainda é atual. Que estar perto de Deus não é questão de rituais frios, vazios, mas acima de tudo de um coração que permite, de um coração que se abre. O fariseu, ele tinha prestígio, tinha reputação, mas ficou distante. A pecadora tinha vergonha e fragilidade, mas se aproximou com verdade. Santo Ambrósio, ele vê nessa mulher a figura da própria igreja, que é pecadora, mas curada por Cristo, que desce até a casa da humanidade para nos salvar. Então o que nós vemos no Evangelho de hoje não é apenas uma cena linda de perdão, de entrega, mas um chamado para todos nós, porque todo discípulo é convidado a reconhecer sua miséria, receber o perdão e responder com amor. Meu povo, vocês querem entender de verdade esse evangelho? Se coloquem no lugar dessa mulher. Façam esse exercício, porque no fundo, essa mulher somos nós. Porque todos temos dívidas diante de Deus. E a diferença é que muitas vezes nós escondemos isso com aparências, como o fariseu. Mas a fé verdadeira, ela não tem medo de se ajoelhar, ela não tem medo de chorar, ela não tem medo de admitir, sim, fragilidade. Provavelmente você tenha pecados aí que pesem no seu coração. Lembranças que parecem não se apagar, culpa que fica insistindo em voltar. Mas o que o Evangelho nos diz é de não ter medo de se aproximar de Cristo, mesmo sem um convite humano, porque Ele já te convidou antes e te convida. O perdão, minha gente, não é prêmio para quem nunca errou, é graça para quem tem coragem de confiar. E o gesto da mulher pode até parecer exagerado, talvez sim, mas é porque quem foi muito perdoado, muito ama. E o cristianismo não é uma vida de regra vazia, fria, mas é, acima de tudo, uma resposta de amor. De amor para o amor. Então, diante de Jesus só existem dois lugares: o da indiferença do fariseu ou da entrega da pecadora. Onde nós escolhemos ficar? Que o Evangelho nos ajude a não viver de aparências religiosas, mas de fé concreta que reconhece: fui perdoado e por isso quero amar sem medidas. Paz e bem.